No vídeo de hoje vamos falar do Vino 11, o fundo de lajes da 20 Officers. No final do ano passado, o fundo comprou a sede da Rede Globo em São Paulo. Na época fizemos uma avaliação e a compra não dava indicativo de ter sido um bom negócio. Agora, alguns meses depois, vamos verificar como estão os resultados do fundo. Será que houve melhora dos resultados para o cotista? Confira no nosso vídeo. Se o conteúdo ajudar em suas avaliações, fique à vontade para curtir e compartilhar o vídeo. Se não for inscrito, em nosso canal temos diversas análises de fundos imobiliários e ações. E vamos começar pelo portfólio do fundo, que possui lajes corporativas tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo. No Rio de Janeiro são 2 imóveis, sendo o primeiro no Leblon com quase 5.000 metros quadrados e ocupado pela própria administradora do fundo. Na região de Humaitá, entre Lagoa Rodrigo de Freitas e Botafogo, o fundo possui o BMA Corporate, com 8,2 mil metros quadrados e 96% ocupados, principalmente por uma empresa da área de advocacia. Indo para São Paulo, o fundo possui 8 imóveis. Na Oscar Freire, o fundo possui 67% de um imóvel de 6,1 mil metros quadrados, 100% ocupado pela WeWork e Vitacom. Na região do Rio Pinheiro, o fundo possui 66% do Vitacorá, um imóvel de 6,4 mil metros quadrados, locado para WeWork e Abril. Na região da Chucre Zaidan, o fundo possui o BBS, a totalidade desse imóvel de 5,4 mil metros quadrados, 88% ocupado pela COW e DHL. Em Alphaville, o fundo possui a totalidade da CIA, um imóvel de 7,9 mil metros quadrados e locado para essa empresa do varejo. Na Vila Madalena, o fundo possui 38% do Lab 1404, um imóvel de 4,8 mil metros quadrados e 100% ocupado. Na Marginal Pinheiro, o fundo possui 100% do Cardial Corporate, um imóvel que está todo livre no momento de 2,7 mil metros quadrados. Na Paulista, o fundo possui 85% de participação do Haddock Lobo, um imóvel de 8,1 mil metros quadrados, ocupado pela Vitacom. E por fim, na região da Chucre Zaidan, o maior imóvel do fundo, e foi o último a ser adquirido. Inclusive, analisamos essa compra aqui no canal. Vou deixar o link no canto desse vídeo do processo, que não foi positivo como um todo, em termos de resultado para o fundo. O fundo adquiriu 100% do imóvel de 39 mil metros quadrados. E esse imóvel segue com um contrato de locação para a Globo. Não deixa de ser uma concentração excessiva em um único imóvel, e mais à frente vamos ver o impacto dessa aquisição nos números apresentados pelo fundo após essa operação. Apresentando agora o portfólio de uma forma resumida, a maior parte é de contratos atípicos, o que é um bom indicador para o fundo. E são 69% na cidade de São Paulo e 31% no Rio de Janeiro. Nesse resumo, temos uma visão de receitas do fundo. São 38% das receitas vindas da Globo, devido à operação de compra da sede da empresa em São Paulo. Ao contrário do que o fundo aponta, é um certo nível de concentração, especialmente em um contrato cujo pagamento mensal é abaixo da média do próprio fundo antes da aquisição. Portanto, esse é um ponto de atenção para o investidor de Vino 11. Ele mudou o seu mix de portfólio para pior com essa transação. Nesse gráfico, vemos o valor do aluguel médio de contratos típicos do fundo, o que representa somente 29% do portfólio total. De certa forma, estão performando bem. A taxa de ocupação do fundo pode ser considerada boa, uma vez que está acima da média de mercado no momento. A inadimplência dos locatários está zerada, ponto positivo para o fundo.
No entanto, temos algumas movimentações de portfólio previstas para ocorrer no fundo. A DHL já anunciou a intenção de devolver o imóvel, que representa 2,3% da receita do fundo. Ela deve pagar uma multa da ordem de 3,7 aluguéis. A Abril também sinalizou a intenção de devolver a parte da sua área, que responde por 1,3% da receita do fundo. Em compensação, o Cardial Corporate está em negociações avançadas para a sua ocupação desde a saída da Camicado em novembro do ano passado. Ele responde por 3% da área do fundo. Agora vamos falar dos resultados recentes do fundo. A receita de locação dos imóveis, principal fonte de recurso do fundo, está apresentando um resultado de 53 centavos por cota. Houve uma despesa financeira relevante no último mês devido à conclusão da obra da Haddock Lobo. Isso foi um fato pontual que impactou esse resultado. Com isso, o fundo pagou 34 centavos por cota no último mês, sendo que ainda possui 41 centavos de cotas a ser distribuídos. Como podemos ver nesse gráfico no ano passado, o resultado por cota do fundo atingia valores maiores. Mesmo em meses piores, eram gerados valores na ordem de 72 centavos por cota. Em dezembro, a gente já verifica o impacto da transação da compra do prédio da Globo em São Paulo. Depois dessa aquisição, os resultados caíram para um patamar de 51 centavos por cota, em meses mais comuns. O que mantém uma certa estabilidade na distribuição é o passivo de rendimentos a serem distribuídos aos cotistas. Mas esse dinheiro, uma hora vai acabar, esse passivo. Uma parcela da aquisição da sede da Globo foi paga pela emissão de cotas, sendo que maior número de cotas foi gerado e um patamar não tão maior assim de receitas acompanhou essa emissão de cotas. A projeção de distribuição do fundo para esse ano é ficar entre 32 e 36 centavos por cota. Com o valor baixo da cota, não deixa de ser um dividend yield relativamente bom. Mas o impacto dessa aquisição da Globo ainda será sentido por um longo tempo, como vamos ver mais à frente. Falando agora da rentabilidade do fundo, o que fica evidente é que ela foi muito prejudicada pela queda dos valores recentes da cota do fundo, principalmente ao longo do ano de 2022. Graficamente, podemos ver que esse resultado ficou bem abaixo, inclusive, do IFIX. O volume de negociação diário tem ficado na casa de 1,3 milhões e o número de investidores passa de 114 mil. Mais um ponto importante do fundo é a visão do seu patrimônio líquido. O fundo possui 1,3 bilhões de reais em imóveis, mas em compensação 500 milhões em obrigações. Houve uma redução dessa dívida no último mês, fruto principalmente do pagamento da parcela da Haddock Lobo. Mas temos um valor relevante dessa dívida, respondendo por 71% do total, vinculado aí à operação de compra da Rede Globo em São Paulo. A taxa de pagamento é IPCA mais 7% praticamente, e o prazo é até 2037, com uma carência até janeiro de 2023. Portanto, na minha visão, era para o fundo estar performando melhor nesse momento, uma vez em que em 2023 teremos um aumento das despesas financeiras com o início do pagamento dessa dívida da compra da Rede Globo. Esse, na minha visão, é o ponto mais importante desse fundo e o motivo que no momento eu não invisto nele. Lembrando que esse vídeo não é nenhuma recomendação de compra ou venda de ações. E por fim, eu estou colocando as fotos do final de obra aí do prédio da Haddock Lobo. E vamos comparar agora os dados do fundo com outros de lajes corporativas nesse momento. O dividend yield do Vino está até que bom nesse momento, fruto principalmente da queda do valor das cotas, que tem sido significativo, como vamos ver adiante. Em relação ao valor patrimonial, existem dois fundos na lista com preço mais descontado, o RBRP e o RECT.
Em termos de crescimento do dividend yield, como o fundo tem menos de 3 anos, não foi computado esse valor. Sua liquidez é intermediária para o grupo, mas não pode deixar de ser considerado um bom valor. E ele tem o segundo maior número de cotistas dessa lista, perdendo justamente para o HGRE, que também tem um patrimônio líquido maior do que o dobro do Vino. Então, portanto, evidente que vai ter também o maior número de cotistas. O fundo, no momento, está com um valor ligeiramente maior em caixa, buscando justamente fazer frente aí a esses compromissos financeiros próximos. O histórico do fundo nos mostra que as cotas desvalorizaram quase 30%, principalmente no último ano, uma queda significativa que prejudicou o rendimento do investidor. Com o gráfico, podemos ver melhor a queda recente das cotas do fundo. Essa queda coincide com o momento onde o fundo fez a aquisição da sede da Rede Globo, que não foi visto como um bom negócio aí pela maior parte dos investidores. Com isso, o desconto em relação ao valor ao patrimônio líquido está na casa de 23% atualmente. E finalmente, vamos trazer aqui os pontos positivos e negativos, na minha visão, para o investimento no Vino 11. Do lado positivo, ele está um momento com o dividend yield mais elevado, mas a projeção é de queda, que deve chegar a 9,7% se ele respeitar aquele patamar de pagamentos aí ao longo do ano. E também é um fundo imobiliário de bom nível de liquidez para o investidor. Do lado negativo, ele tem uma concentração do portfólio. A aquisição da sede da Globo foi um mau negócio para o fundo. Inclusive, no próprio relatório divulgado pela empresa, o cap rate é de 7,6% no primeiro ano. A dívida que foi feita para fazer essa operação de compra, ela é significativa e está indexada a um IPCA mais 6,95, ou seja, quase 7%, que também deve pressionar aí o caixa do fundo enquanto a inflação estiver em um patamar aí mais elevado. E por fim, eu vou deixar aqui uma lista de outras análises de fundos imobiliários e 2 recomendações de vídeo. Fique à vontade para consultar. Se não for inscrito, se inscreva em nosso canal.